Ele é jornalista e é escritor inglês. Alex Belus, venha pra cá. Você, desde que idade que você é bom aluno de matemática? Por exemplo, aritmética. Desde que idade? 5, 6 anos. Eu sempre era muito bom em aritmética. É. Você está... sempre muito bom. Há quanto tempo você está no Brasil? 3 dias. Mas demorei 5 anos entre 98 e 2003 no Brasil. Então, por isso eu falo português assim. Mas tá meio enferrujado, porque... Não, que enferrujado? Enferrujado? Imagina! Eu já entrevistei brasileiros que não têm essa fluência. E essa cara de pau que você tem é admirável. Obrigado. Chega aqui. Obrigado. E essa paixão foi se desenvolvendo. Você tem um livro, Alex no País dos Números. Alex... No País dos Números. Tá aí, senhor Jorge. Ele de vez em quando traz a lista telefônica, você que se engana. Alex no País dos Números, uma viagem a um mundo maravilhoso da matemática. Quem aqui é bom aluno de matemática? Tem 2, 3. Quem odeia matemática? Que coisa absurda, meu Deus. Eu não odeio matemática. O que acontece é o seguinte. A única vez que eu fui bom aluno de matemática foi quando eu peguei um bom professor de matemática, que queria ensinar e não guardar para si o segredo ou os segredos da matemática. Você sabe que acontece isso, né? Tem professores que não. Aquilo dá poder. Poder da matemática é uma coisa forte. E você é formado em matemática e filosofia. Onde é que as duas se encontram? Na lógica. A lógica é a base... Tá certo. Dos dois. Então, mas por onde começou? Você disse que já menino, já gostava muito de... mas já era bom. Eu acho que quando você é menino, se você é bom, você gosta. Porque se você é bom, então... O professor gosta, mãe gosta, pai gosta. Então, eu fiquei tendo notas altas, mas também eu gostava de escrever, das outras coisas. Então, por isso, fui para a faculdade para estudar o meu assunto melhor, que é a matemática. Mas depois eu fiquei envolvido em jornalismo e acabei fazendo também jornalismo. É jornalista, né? Quer dizer, mas teve bons professores. Teve Eu tive um bom professor, aquilo foi uma revelação para mim. Depois dos outros, não, assim, aí você... matemática é muito importante, um bom professor, muito bom. É verdade, porque não dá para você... É uma matéria que não dá para você estudar sozinho, né? Não. Não é? Para você aprender sozinho é muito difícil. Agora, o seu livro fala de Munduruku e Pica. Picar, francês, não é? Qual é o primeiro nome do Picard? Pierre. Pierre Picard. Que é um nome que já chega se anunciando, né? E o que você fala do Munduruku? Tem nome de peixe, né? Munduruku e do professor Pica é um francês, é um etnólogo, um linguista, é um pesquisador. E ele estuda essas tribos, a comunidade indígena da Amazônia, os Munduruku. E os Munduruku não têm números, não. Na verdade, eles têm palavra para 1, 2, 3, 4, mais ou menos 5 é muito. Então, ele vai lá todo ano... Onde fica essa tribo? Eu acho perto do Pará e Amazonas. Certo. Mas o que é interessante, então ele vai todo ano lá para pesquisar, e lá eles não têm números, ele faz as pesquisas sobre como que eles entendem os números, esse é 1, 2, 3, 4, mas quando ele volta para a França, ele esquece de como usar números. Você faz uma pergunta para o Pierre Pica, ele fala,
Levou quanto tempo? Demorou quanto tempo de ir de Santarém até a cidade mais perto? Não sei, faz outra pergunta. Quem? É impressionante. O Pica. O Pica. O Pica perdeu a cabeça? Que loucura isso! Quando ele foi pra lá, ele sabia contar. Ficou quanto tempo no meio do... 3 meses ele Em 3 meses ele desaprendeu a contar. Mas isso é comum. Às vezes, a gente acha que todo mundo tem números, mas o número é muito recente, essa invenção. São uns 8.000 anos atrás. E tem muitos... Tudo bem. Mas mesmo assim, é um fenômeno muito mais ligado à psiquiatria, ou sei lá, à psicologia, do que ao fato de ter 8.000 anos, né? Dele esquecer os números. Não, tem outro caso que aconteceu, que é outra tribo que só tem, são o Pirahã, que só tem mais ou menos 1, mais ou menos 2 e muito. São os únicos números que tem. E uma menina desse tribo ficou doente, então saiu para um hospital do brasileiro branco e aprendeu a falar português e contar. Ficou lá 1 ano mais ou menos. Depois voltou para o tribo e logo totalmente esqueceu como contar, mas não esqueceu como falar português. Quer dizer que a linguagem fica, é mais natural, mas contar não é natural. E se não usa, esquece. Olha, Estranho. deve ter algum roteirista ou algum diretor de cinema ouvindo essa história que vai ficar tão fascinado quanto eu, porque eu entendo que se fosse o Pica... É o Pica ou é o Pica? Se ele fosse índio, eu entenderia. Né? Afasta do seu habitat natural, não tem mais contatos e tal, aí vai esquecendo. Mas um homem que vai para lá sabendo e volta... E é aos poucos que ele vai esquecendo os números, ou saltou do avião... Não, eu acho que hora chegou o seu voo? Não, é mais que ele volta... O sol estava... Tem um choque cultural tão grande que no mundo que a gente vive tem números para tudo, para tudo. E ele esqueceu como usar. É estranho, é estranho. Também ele tem dificuldades de seguir direção. Ele sempre se perde. Ele falou... Isso é uma loucura, porque geralmente o índio tem um senso de direção extraordinário. Né? Lá na selva. Quando ele sai de lá e vem para a civilização, ele se perde. Ele perde esse sentido de orientação. Ele nunca se perde na selva, quando ele está na selva, com os índios. Mas, voltando para Paris, por 1 semana, 2 semanas, ele vai nas ruas que não conhece, não lembra. Bom, você estava falando dos números, são muito recentes. Estamos falando do 1 ao 9, não é? Porque o 0 veio mais recente ainda. Porque primeiro eram os sumérios que inventaram os números. Os sumérios inventaram de 1 a 9. Agora, você fala na pré, você falou que aí, algum tempo depois, sei lá, os indianos inventaram o 0. É isso? O que os indianos deu para o mundo? Nada. Mas realmente, o 0 ou nada que eles inventaram era o maior presente, talvez, que um povo deu para a civilização. Porque com o 0... o 0 é que... Não dá para fazer matemática. Aquilo, né? Agora, você sabe, curioso, eu fui muito amigo do professor Mário Schember, que era um físico importantíssimo no mundo, e uma vez ele me contou, claro que eu acredito na sua informação, mas ele falou que o 0 tinha sido inventado na China. Tem alguma teoria que diga? Sim. E alguém tem palavras e vocabulário de matemático que não sei em português. Fala em inglês. Mas... matemática, para mim, é grego. Às vezes, tem povos que inventou que quando não tem nada, você bota uma marca. Mas isso não é o 0. O 0 funcionou igual com o 1, o 2, o 3, o 4. Então, na China, era só quando não tinha nada, botinha uma marquinha.
Então é a marquinha que não tem nada. Mas a marquinha, isso não é... a marquinha não mudava de lugar? Por exemplo, marquinha 1 era uma coisa, ou seja, né, era o 0 que valia. Agora, pegava essa marquinha, botava 1 e a marquinha virava 10? Não. Não, porque isso já precisa do sistema decimal que veio dos indianos. Não, a marquinha era só... Esse lugar onde deveria ter alguma coisa, não tem nada. Parece que eu estou torturando você, engraçado. Que bom isso. Que bom. É, porque matemática... os alunos estão adorando. Mas, não, já entendi o que você quis dizer. Agora, por que os indianos inventaram o 0? Como é que surgiu o 0? Mas isso é interessante, porque os indianos inventaram porque foi uma interpretação matemática de uma ideia mística. Porque lá na Índia, a religião das Índias é nada é alguma coisa. Você tem que se livrar de tudo e quando você tem nada, você acende nirvana. Mais ou menos. Não, está certo, está certo. Então, essa coisa da coisa do leste. Aqui, quando não tem nada, a gente bota Deus dentro do nada para existir. Mas lá a religião é outra. É que nothingness. Você quer nothingness é something. Nothingness, que é o nada total. Em francês, le néant, né? Que não tem nada. E o outro é... Não, é something. Nothingness is something. Essa é a ideia da religião da Índia. Que nada é alguma coisa. Exatamente. E então o 0 é a interpretação matemática dessa ideia espiritual. Que é interessante, que pessoas agora acham que ciência e religião são conflitantes. Mas sem essa religião do leste, não teria ciência, porque precisava o 0 para os algarismos indo-árabes para começar a ciência na Renascença. Para os árabes, claro, para terem uma função maior. Você falou no 0, o símbolo já era um círculo? Sim. Já era assim? Eu sempre achei, quando eu criança, que o 0 era feito porque 0 era o buraco com nada. Mas não é assim. O 0 são os ciclos eternos do céu. Então, é o infinito. Então, mesmo nesse 0... Era a minha segunda pergunta. E o símbolo do infinito, que é aquele 8 deitado, quando é que foi criado? Isso foi, eu acho, uns 500 anos atrás. Eu acho que foi o John Wallace. Enfim, Wallace, que é o inglês. Muito recente. É muito recente. Voltando aqui às invenções e às descobertas, as formigas sabem contar? Sabem. Ele está rindo de vocês. Não, mas isso não é matemática. Contam! Não, eu estou rindo dos formiguinhas. Eles fizeram um teste na Suíça que era formiga, túnel, comida. Manda um monte de formiga para a comida, e lá na comida dividiram as formigas em 3. A primeira parte, cortaram as pernas na Suíça. Zurique, faculdade de Zurique. Cortaram os pés, as pernas no meio. Os outros deixaram as pernas normal, e os outros botaram, que é stilts, em português, stilts. Pernas de pau. Muleta, uma perna de pau. Para ter perna 2 vezes maior. Então, o que aconteceu? Que as formigas com perna cortada só voltou metade. As formigas com a perna normal voltou à origem. E outro com perna de pau 2 vezes mais, ultrapassou, foi 2 vezes. Que quer dizer, eles estavam contando os passos. Eles estavam voltando, não pensando, cheirando ou olhando. Era contando os passos. Entendeu? Claro, elas estavam lá. Fizeram uma experiência similar em Lisboa com uma aranha. Para ver quantos centímetros a aranha conseguia andar com as 6 patas. Depois tiraram uma pata, ver até onde ia a aranha. Tiraram 2 patas e foram tomando nota até onde a aranha ia. Tiraram 3, depois 4, depois 5. A aranha com uma pata só e eles marcando quantos centímetros. Aí tiraram a última pata. E a conclusão foi o seguinte, eles mandavam, anda aranha, anda. A conclusão é que a aranha sem patas fica surda.
importância dos números no mundo animal. Outra coisa, o que é? Isso eu não entendi. A história das músicas aleatórias do iPod. É. Aham. Que a água... pode ficar calmo. Tá. Eu tô vendo que você ficou nervoso de repente. Não, às vezes tem as palavras que... Say it in English. Tá, So aleatoriedade. nobody will understand. Tá bom. Vai, fala. Porque aleatoriedade é complicado o inglês falar. Como é que você fala? Randomness. Randomness. É muito mais fácil. Random é aleatório. Tá. Quando uma coisa é aleatória, tem muito mais coincidências que você ia pensar. Por exemplo, você sabe o que é o paradoxo dos aniversários? Não. Paradoxo dos aniversários. Quantas pessoas... É que eles caem sempre no mesmo dia. Quantas pessoas você acha que você precisa ter no grupo para ter confiança que isso é mais provável do que não, que duas pessoas tenham o mesmo aniversário? 23 pessoas. 23. Eu já sabia. Já sabia. Mas isso é... As pessoas que não sabem, não sabem. Porque tem 365 dias no ano, só precisa de 23. Então, isso quer dizer que coincidências... Mas que tipo de cálculo é esse? Isso é probabilidade. É um cálculo de probabilidade. O que não funciona muito bem na roleta, por exemplo, no cassino, roulette. Como assim? Mas é meio diferente. Probabilidade. Mas eu probabilidade digo que tem muito sujeito que fica fazendo teorias, desenvolvendo técnicas de probabilidade, observando a roleta e nunca dá certo, claro, né? Porque não tem... a matemática indica que não tem como se criar um sistema para ganhar na roleta. Não, se a roleta é totalmente aleatório, não tem. Mas às vezes eles vão lá, eles veem que tem alguma coisa, não é totalmente aleatório, e aí faz uma fórmula para ganhar, mas isso é complicado. Você sabe o que acontece muito? É que esses professores ficam vendo qual é a área em que a bola começa a cair depois de um certo tempo, quando o croupier já está um pouco cansado, quando esse movimento ficou meio automático. E eles anotam. É nessa hora que os chefes do cassino trocam de croupier. Que é exatamente para não criar uma pattern. Pitágoras, o que você descobriu de Pitágoras? Pitágoras, ele é o nome mais famoso da matemática por causa do teorema dele. É muito provável que ele não descobriu aquele teorema, porque os egípcios sabiam antes, também os chineses, as primeiras provas vêm da China. Mas o que ele inventou? Ele inventou a mística da matemática, da numerologia, ele inventou. Porque ele é o líder de uma seita muito interessante, the Pythagorean Brotherhood, que tem umas regras bem estranhas. Não podia comer feijão. Então, não ia dar certo no Brasil. Isso é difícil. Não podia urinar em direção ao sol. Também não se ensina no Brasil a funcionar. Quer dizer que o sujeito fazia pipi na sombra sempre, é isso? Não, em direção, outra direção. Tem muitas... Quer dizer, cadê o sol? Está aqui. Vou fazer pipi para lá. E ele pensava que números não era só quantidade, mas também era qualidade. Só para completar, porque esse negócio do pipi eu fiquei impressionado. Quer dizer que ao meio-dia ninguém fazia pipi? Só a Pino não tinha muito jeito, mas não interessa. No chão podia fazer. Desculpa, continua. Falei bobagem. Que números é qualidade, não só quantidade. Tipo, 2 é feminino, 3 é masculino, 5 é união, porque união de soma de masculino e feminino. E essa coisa era muito influente para os gregos e depois agora para os numerologistas. Uma coisa que pode levar à loucura em certos grandes matemáticos que piram por causa do nível de abstração, de abstrato que a matemática pode conter. A gente está estourando o nosso tempo, mas eu tenho que perguntar isso de qualquer maneira, que é o seguinte. Os números primos. Como é? Que são? Como é que se chegou à conclusão dos números primos? Quem definiu? Como é que é? O número primo é um número que só pode dividir é o próprio número. Isso. Não tem divisores.
Mas a pessoa, o matemático, de cabeça, ele sabe até onde vai? É muito... Botando um, depois do outro, depois do outro, depois do outro, depois do outro. É muito fácil provar que tem um número infinito desses números primos. Pois é. Mas o que ninguém sabe, uma das coisas mais pesquisadas, é qual é o pattern. Onde que é o próximo... Qual é o padrão, qual é o próximo. E os Fibonaccis? Os Fibonaccis? Os números, os Fibonacci numbers. Isso é uma sequência, você começa com 1, depois 1, e o terceiro é a soma dos dois que vem antes. Então, 1, 2. Depois tem que somar 1 e 2, 3. Depois 2 e 3, 5. Depois 3 e 5, 8. E aí, assim em diante. O que é interessante com os números Fibonacci é que você vê na natureza em toda parte. E a medida, por exemplo, a medida dos braços estendidos, que parece, não sei se estou falando bobagem, parece que a medida dos dois braços estendidos geralmente é a mesma altura da pessoa. Aquele negócio do Da Vinci, aquele negócio do... Essas várias coisas. Lá na Renascença, eles ficam muito interessados em ratios, proporções. Proporções. A proporção áurea, que é a proporção que você constrói usando Fibonacci, dizem que é no corpo, que em tudo que é bonito, é segredo da beleza. Se repete. Mas não é verdade. Isso é polêmico. Tem um capítulo todo sobre isso no livro. Então, você fala disso aqui no livro? Tem um capítulo todo sobre Fibonacci. Esse livro realmente é fascinante. Alex Bellos, Alex no País dos Números. Para terminar, para fazer uma demonstração matemática, vamos dividir um bolo matematicamente. É possível? Sim, porque isso foi a invenção do Francis Galton, que foi o fundador inglês das estatísticas. E ele é obcecado em chá dos 5 e em bolo. O chá das 5 e bolo. E ele mandou para Nature, que é a mais séria revista científica, quando ele era bem velho, o jeito matemático de cortar o bolo. Porque, normalmente, quando cortar bolo, tradicionalmente, a gente faz isso. A fatia é assim. Tradicionalmente, é esse o corte. Esse é o corte. Mas isso é tradicionalmente, não entenderam? É assim, tradicional. Quer dizer que todo mundo corta assim. Mas é muito imperfeito, ele falou isso. É muito imperfeito, porque essa parte aqui fica seco. Então, quando você volta o dia seguinte, fica seco, fica dura. Fica seco. É horrível. Então, ele inventou um método de que isso não acontece. Então, a primeira fatia seria assim. Então, essa grande fatia. Então, pode sair, botar aqui. E uma que sobrou é para você, outra para mim, é isso? E agora, você bota assim, mas você precisa de um elástico. Então, você bota elástico assim e fica assim. Onde é que você botou o elástico? Em cima. Então, isso você pode amanhã voltar, não vai ser seco, você pode comer tudo como se tão gostoso quanto hoje. Então, se quer mais uma fatia, de novo. Aqui e aqui. Tira de novo. Tira de novo e continua assim adiante. Gente, eu comi tanto bolo seco na minha... Nunca mais. Nunca mais. Bota outro... Assim. Olha como fica bom. Então, no terceiro dia... dá para cortar mais um. Mais um. Vamos? A gente pode tentar. Então, seria... E também tem uma vantagem, pelo que eu notei, que as fatias são bem maiores, né? Que também é melhor. O problema é que se eu tenho bolo em casa, eu sempre como tudo de uma vez, então... Você come o bolo todo de cara? É mais assim. Não, já deu para entender. Tá vendo? Fica bonitinho. E fica fresquinho. Dentro. Não resseca o bolo. Isso é uma coisa que, olha, realmente... Diana, Ângela, tomou nota disso? Muito. E, aliás, o cheiro desse bolo está... péssimo. Pronto. Vai ficar todo mundo babando. Alex Bellos, thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado, thank you. Parabéns. Thank you very much. Daqui a pouco a gente volta.